Já o resto de Cuba não é assim. Os caras te convidam para ir na casa deles, cara, tomar um café, comer um paladar, que é aquele restaurante que eles têm que fica em casa, tal. São pessoas amáveis, que não estão esperando nada de você. Conhecem muito do Brasil, cara, conhecem muito do Brasil. Chega a ser vergonhoso até o tanto que eles sabem do Brasil e nós não sabemos porra nenhuma deles, sabe? Então, eu fiquei muito triste, cara, muito triste mesmo em saber que esse movimento do Trump, que é um canalha. Porra, Cuba é um país miserável, cara. O que esses caras querem? Ele quer colocar o Marco Rubio para reabrir os prostíbulos de Cuba, que o Fidel tocou de lá, né? Quer dizer, tocou os caras de lá, né? Nacionalizou as empresas, tudo aquilo. Tem toda aquela comunidade lá na Flórida, os Bacardi, aquela coisa. Sabe? É isso, cara. É triste de ver. Eles vão esfolar um país tão pequeno, cara. Tão pequeno e indefeso. É horroroso e nojento. Não sei se você concorda comigo, mas uma saída honrosa, não sei se a palavra é bem essa, ou possível, ou interessante para Cuba, seria se o governo cubano já admite que está em negociação com o governo Trump. Isso. O que o Trump diz, né? O Trump, a gente conversava aqui nos bastidores, o Trump tem um tweet do começo do ano que ele disse que o Marco Rubio será o presidente de Cuba. Essa é uma obsessão do Rubio. O Rubio é o primeiro latino que ocupa o cargo mais importante dos Estados Unidos depois do presidente, que é o cargo de secretário de Estado. Em 250 anos aí de história, desde a sua independência, é a primeira vez que tem um latino, de origem latina, que ocupa esse cargo. E que vergonha, né? Exatamente. E ele tem essa... A Cuba, para ele, é uma questão, é uma obsessão, né, para o Rubio. É uma obsessão. É uma questão de biografia, né? Os pais dele foram alijados, né, durante a Revolução, as propriedades privadas, né? Ele é uma família de elite, né? E foram para os Estados Unidos, foram se refugiar nos Estados Unidos. Então, todas as pautas do Rubio, né? O Rubio vem lá é um dos falcões republicanos, vem do Tea Party, que é a ala ultraconservadora do Partido Republicano, enquanto senador pela Flórida. Flórida é um berço de cubanos, americanos, de latinos, um estado muito importante nos Estados Unidos, porque é muito populoso e é um swing state. Já nem é tão mais um swing state, porque nas últimas eleições vem votando sistematicamente nos republicanos, mas é um estado, historicamente, um swing state que tem muitos delegados, né, porque a população é muito grande, então ele decide eleições, né, e o Rubio vem de lá, senador pela Flórida várias vezes, foi pré-candidato a presidente, é um possível candidato a sucessor de Trump. Eles vão se matar depois, ele e o atual vice-presidente, o D. Vance, né? E ambos têm origem distintas, né? Porque o Vance é do MAGA, da alt-right americana, da nova direita americana, e o Rubio ele tem origem nos Falcões, né? Nessa ala que eu estou dizendo aqui. E são coisas distintas. O MAGA e os Falcões republicanos são dois bichos de natureza diferentes, né? E eles vão se pegar depois para saber, vão se degladiar internamente para saber quem vai ser o sucessor do Trump. Se o Trump deixar alguém ter sucessor, né? Também essa... Eu ia falar. Certo? Vamos pensar se tiver eleição, né? Se a América sobreviver até lá, a democracia, o que eles chamam de democracia americana. Mas, enfim, então o Rubio tem essa questão, que é, para ele, a realização de uma missão pessoal, percebe? De toda uma vida, né? Uma questão realmente biográfica, enfim. E esse tweet do Trump, ele é uma questão, né, para entrar nos livros de história, né? O Marco Rubio será então uma saída honrosa para Cuba, né, que está em negociação com o governo Trump, seria uma transição, porque é isso, Cuba perdeu a ajuda da União Soviética, teve a abertura para o turismo, né? O Fidel admite isso, né? Ele diz, olha, a gente não queria abrir para o turismo, nós tivemos que fazer isso para sobreviver, porque senão não ia sobreviver. Ele tem entrevistas nesse sentido, e depois o Chaves foi o alento, né? Quando o Chaves finalmente vence, em 99, e depois vem a alta do preço do petróleo, e quando o Chaves morre, em 2013, vem o primeiro golpe, porque ali aumenta as sanções sobre a Venezuela, já no governo Maduro. Então, Cuba começa a sofrer muito depois de 2013 já, mas Maduro continua ajudando como pode. E agora, digamos, vem uma espécie de tiro de misericórdia, né? Um tiro fatal, justamente nessa conjunção onde tem Trump e Rubio, com essa obsessão sobre Cuba, né? Esse filho de cubano-americanos. Então,
A ideia, né, se Cuba conseguisse fazer, seria interessante se Cuba conseguisse fazer mais ou menos um modelo Vietnã. Né? Quer dizer, o grande modelo é a China, né? Mas o partido continuar no poder, ser um governo socialista, um governo dirigido por um partido socialista, comunista, mas fazer a transição para o capitalismo e tentar fazer um capitalismo dinâmico, um capitalismo do tipo Vietnã, né? Ou do que tenta fazer o Laos, Camboja, né? Que seria, na verdade, mais próximo do que Cuba conseguiria, né? O Vietnã é o ideal, a China é o ideal. Né? As condições não são bem postas assim. Mas é algo a se aspirar. Né? Mantém o partido no poder e faz essa transição, tentando fazer uma... Agora, se o Império vai permitir isso, né? E você sabe, Pedro, que, sem interromper teu raciocínio, mas já interrompendo, eu vi uma coisa, eu vi uma coisa que me chateou um pouco, que é o seguinte, porque Cuba, quando você anda em Cuba, você pensa, com exceção de alguns carros chineses novos, e olha, tem muita gente com dinheiro em Cuba, muita gente. Mercedes de último tipo, concessionária da Mercedes em Havana. Então as pessoas que acham que Havana, que o Cuba é aquele, né, não é bem assim. Mas, tirando esses aspectos, você andar em Cuba parece que você está andando num país de 1950 mesmo. Não é só por causa dos carros na rua. Toda uma conjuntura. Então, essa abertura que talvez fosse bem-vinda, e talvez o governo... Eu estou falando isso de uma análise muito minha, né? Não tenho dados outros para provar o que eu estou falando. Mas é do meu conhecimento ali, empírico e tal, um pouquinho epistemológico, mas que é mais ou menos assim. Eles têm uma mão de obra muito ruim, porque não foi preparada. Eles não tiveram a chance, por exemplo, que teve um Sudeste Asiático de sediar fábricas, etc. Então, por exemplo, você está no aeroporto de Havana, você quer levar uma lembrança para alguém na sua casa? Você não tem. Não tem lembrança. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Qual é a lembrança que você vai levar de Cuba? Você vai levar um chapéuzinho, um bonezinho do Che, você vai levar uns imãzinhos de geladeira, umas coisas rudimentares feitas à mão, cerâmica. Então, assim, e a gente percebia isso lá. Até estava conversando com um grande amigo que fiz nessa viagem, o Jorge, que a gente brinca, é o Jorge, né? Mas o Jorge, caso o Jorge esteja assistindo, que é o seguinte: eles não têm uma mão de obra preparada que talvez devesse ter sido preparada lá atrás para uma transição, e ainda que não fosse uma transição para o capitalismo, mas a própria transição que a China fez. Porque Cuba é um país minúsculo. Hoje, se tiver 9 milhões de pessoas, é muito, porque depois da pandemia perdeu cerca de 2 milhões de pessoas. Sabe? Então, eles tinham lá 11, segundo os dados que eu tenho aí, e estão com 9 e tanto. Por um lado, isso foi até bom, porque deu uma desafogada na população, isso, sabe, tipo, tirou muita gente descontente, porque as pessoas que foram embora não foi porque morreram, não, porque morreu muito pouca gente em Cuba. Mas foi pessoas que estavam descontentes mesmo foram embora. E ao contrário do que muitos imaginam, você pode ir embora de Cuba. Eles não vão te segurar. Né? E aí deu uma liberada, né? Porque a panela de pressão, tiraram um pouquinho da pressão, porque era 2 milhões de pessoas a menos para comer, para ter salário, etc. Né? Mas o que eu vejo é que essa transição vai ser muito penosa, porque eles não se prepararam. Aí a gente pode perguntar, fazer diversas conjecturas. Não se prepararam por quê? Certo? Então, assim, eu tenho comigo o seguinte, conversando com o cubano convencional, se você pega um cubano normal que eu digo uma pessoa, sei lá, 50 e poucos anos, tal, da minha idade, é um cara que tem a mente, ele se lembra do Fidel. Por quê? Porque o Fidel estava lá na Revolução e era companheiro dele ali. Ele via o Fidel, ele sabia do apreço que o Fidel tinha pelo povo, da luta do Fidel. Sai o Fidel e entra o Raul, a coisa já diminui um pouco de proximidade com o povo. O Canel, a impressão que eu tive é que ele tem zero proximidade com o povo. Os caras metem o pau no Canel generalizado. Sabe? Então foi uma coisa chocante para mim, eu não achei que fosse tanto. E foi um pouco uma coisa que me surpreendeu também, né, das pessoas que falam, é ditadura, você não pode criticar o governo. Ande na rua de Cuba para você ver como os caras metem o pau no Canel. Numa boa. Para um turista que eu estava filmando. Eu tenho os vídeos no meu celular.
publiquei diversas coisas no meu canal, inclusive. Eu só não quis expor algumas pessoas, então, né, não mostrei a cara nem nada. Os caras metem o pau normal. Então, assim, talvez essa pequena transição, esse preparo para a transição, pudesse ter sido ensaiado lá atrás. Porque eu acho que se, por exemplo, um Marco Rubio toma posse da ilha, ele vai transformar lá num bordel que era como era antes. Eles vão querer enfiar cassino, é isso, né? Vão enfiar cassino e essas coisas, mas não vai ser nada. Vai ser, tudo bem, diversos países vivem do turismo, tá ótimo, nenhum problema. Mas vai voltar a ser o que era antes. Quer dizer, um belíssimo país, porque é belíssimo, mas um povo passando fome, as pessoas que eventualmente terão um emprego serão mal empregadas. Não é que hoje em dia elas estejam ganhando dinheiro, porque não estão. No entanto, a maior parte da população vai voltar a passar fome como passava antes da Revolução, sabe? Então, eu tenho muita tristeza em ver o que está acontecendo com Cuba, porque para qualquer pessoa de esquerda, Cuba era um baluarte. A gente tem um carinho por Cuba muito grande, né? E, puta, a gente vê meio com desolação esse futuro sombrio que vai ter em Cuba, porque eu não consigo ver essa transição, não consigo, porque a população não está preparada, sabe? Uma mão de obra ruim mesmo, quando você vê as coisas rudimentares deles, até a pintura, eles têm problemas de pintura, não tem tinta, etc. Mas tudo muito mal feito. Então aquilo me deixou muito triste. Esse é o resumo. Só para complementar. Ô, Pedrão, eu posso ficar mais 5 minutos, tá bom? Não, tranquilo. Tem uma pergunta em cima do que o Marcelo falou, só para você responder. O purismo, de certa forma, trabalhou Cuba em sua transição, né, Pedro? Eu ia perguntar, não só purismo ou a questão da economia propriamente da ilha. Ela enfrentou embargo, né, Pedro Costa? Claro, esse é o ponto central, né? É o ponto central. A gente está dando isso de graça, quer dizer, como dado, né? Mas porque a nossa audiência é qualificada. É óbvio, tá certo? Veja, só duas coisas aqui, né? Que é importante. Primeiro, só para pegar o gancho aí do relato do Marcelo, que é muito forte, né? Olha só. Se Cuba cair, né? Que é o que tudo indica aí, essa derrota de Cuba, ela é uma derrota, não é de Cuba, né? Nem da América Latina. Cuba é muito maior que a Venezuela. É muito mais importante, tá certo? Quer dizer, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista objetivo, é claro que os Estados Unidos terem pego a Venezuela, vencido na Venezuela, é muito mais importante, porque a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. A maior reserva de petróleo não está no Oriente Médio, está aqui e está na Venezuela. O Brasil é a sétima, hein? O Brasil é a sétima maior reserva de petróleo do mundo. O quinto maior produtor, não necessariamente o maior produtor tem a maior reserva, né? A maior reserva tem o maior produtor, da Venezuela, que é a maior reserva, mas não é o maior produtor, mas o Brasil é a sétima maior reserva. A segunda é a Arábia Saudita e a terceira é o Irã. Tá certo ou não? Então, desse ponto de vista, é óbvio que a Venezuela, geoestrategicamente, é muito mais importante. Mas em termos de símbolo, de signo, né, do que Cuba representa, em termos de ethos, de como funciona o poder global, né, o poder imperial, a tomada de Cuba, ela é uma espécie de cartada final, entende? Porque quantas revoluções Cuba inspirou? Sim. A derrota de Cuba não é uma derrota só de Cuba, não é uma derrota só da Revolução Cubana, castrista, né? É uma derrota não só da América Latina, enfim, como queira, é uma derrota de toda a esquerda revolucionária no mundo. É uma derrota da revolução, né? Da revolução. Da esquerda revolucionária transnacional. Veja, Fidel inspirou a Revolução Iraniana. Tá certo? A Revolução Iraniana é possível por causa que uma ilha sem nada, só tem cana-de-açúcar ali e charutos bons. No nariz do poder global. Possível atravessar aquela coisa até a Flórida ali, aquela distância, a nado. Tem um filme muito bom do Wagner Moura, que é baseado no livro do grande biógrafo e grande escritor Fernando Moraes, que está fazendo aí a biografia do Lula, né? O presidente Lula, e que se chama Operação Vespa. Está no Netflix esse filme, né? Que pega todos esses entrelaces, né? Fica aí uma dica cultural aí. Um filmaço, né? Grande elenco aí, Wagner Moura, Penélope Cruz, né? E que mostra, né,
o drama de estar tão perto dos Estados Unidos. Então, fazer uma revolução nessas condições, o Irã está lá no Oriente Médio, tá certo? Não é isso? União Soviética, né? Olha, a União Soviética é o maior território. A Rússia ainda hoje é. Mas é o maior território continental do mundo. É uma coisa. Cuba está ali. Está ali. Né? E desafiar os signos. O que é Che Guevara? Né? O que é o Che? Né? Você pega do ponto de vista estético mesmo. Né? O Maradona, né? O principal jogador em termos políticos. Né? O Che é a revolução global, né? É o maior símbolo disso. É o maior símbolo. Não, o Maradona, né? Ele tinha uma tatuagem do Fidel e uma tatuagem do Che. A tatuagem do Che virou mas ele tinha uma tatuagem do Fidel. Tá certo? Então, você pega o que é esse potencial revolucionário? Você pega agora no Irã, os manifestantes, um dos slogans que eles colocam em farsi e em espanhol é pátria ou morte. Pátria ou muerte. Então, a derrocada de Cuba agora é uma derrota, assim, em termos simbólicos, né? Sempre assim, trágica, né? A palavra é tragédia mesmo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!